Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação de como a filhos discorre conosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Deus bendito, a tua palavra, Senhor, acaba de ser lida. O Senhor está aqui, nós cremos, e o Senhor fala, Pai, aos nossos corações, das mais diversas maneiras, mas principalmente através da pregação da Tua palavra. O Senhor já falou através dos cânticos, o Senhor tem nos ensinado, Senhor, a maneira como devemos viver, e nós, Pai, desejamos que o Senhor fale agora através da pregação. Nos ensina, Pai, a Tua vontade. Em nome de Jesus, nos abençoe assim. Amém. Amém. Irmãos, a mensagem de Hebreus é uma mensagem do autor e consumador da fé. Você crê no Senhor? Então essa palavra é para você. Essa palavra é para você. Essa palavra é para mim, para a minha vida. E quando essa mensagem vem, ela vem como mensagem para os filhos amados. É mensagem do Pai. É mensagem da cruz. Hoje é dia de ceia, e hoje é dia da gente lembrar o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. E essa mensagem aos filhos amados é uma mensagem que faz a gente olhar ao nosso redor. Quando o Senhor diz aqui dos versículos 4 ao versículo 8, diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue,
e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Irmãos, o Senhor corrige e o Senhor tem o melhor para aqueles que são filhos dele. A palavra do Senhor, a Bíblia, não foi escrita para outros, senão para aqueles que são filhos do Senhor. Se tornou um jargão aqui nos nossos dias, quando muitos dizem, todo mundo é filho de Deus. A Bíblia não concorda com isso. A palavra de Deus não concorda com isso. A palavra de Deus concorda que todos aqueles que creem em Deus e andam de acordo com a sua vontade, são filhos de Deus. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Todos aqueles que o receberam também o poder de Deus para se tornarem filhos de Deus. Ou seja, não é qualquer um que é filho de Deus. E isso soava meio estranho no meu ouvido mesmo. Quando por tantas vezes eu ouvi alguém dizer, mas fulano de tal também é filho de Deus. E eu pensava, até o traficante que está vendendo droga para todas as nossas crianças, ele também é filho de Deus, é? Eu tinha muita dificuldade para acreditar nisso. E quando eu aprendi na Escritura, na Palavra de Deus, que se torna filhos de Deus, aqueles que são obedientes à palavra dele, eu disse, com a Bíblia eu concordo. Com a Bíblia eu concordo. Porque realmente, aqueles que estão andando de acordo com a vontade de Deus, são aqueles que o próprio Deus já tocou nos seus corações e já moldou os seus corações para obedecerem à palavra de Deus. Porque quem não obedece a Deus não é ovelha do rebanho de Deus. Consequentemente, também ainda não é filho de Deus. Pode vir a ser? Claro, porque aqui se reúnem filhos que vieram por adoção, porque abandonaram os seus pecados, porque se arrependeram dos seus pecados. E abraçando a fé em Cristo Jesus, vivem em obediência à Escritura. Mas essa palavra é para os filhos, para aqueles que já abraçaram a fé em Cristo Jesus, dizendo, olha, vocês na luta contra o pecado ainda não estão resistindo o suficiente. Vocês ainda não estão resistindo até o sangue. Resista mais. Resista mais. E ele traz para nós um exemplo que eu acho maravilhoso aqui no texto de Hebreus. Ele diz no versículo 1, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Veja, ele está se referindo ao texto anterior, ao capítulo 11. E no capítulo 11 ele está falando de quem? De pessoas que venceram. Pessoas que pela fé conseguiram fazer grandes coisas. E ele vai citar aqui Abraão, vai citar Moisés. Veja só o que ele fala de Abraão. Capítulo 11, versículo 8. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Veja, ele cita como exemplo Moisés. Veja o versículo 23, pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. O faraó tinha mandado matar os meninos, e pela fé, e é uma nuvem de homens e mulheres que pela fé venceram em Cristo. Irmãos, é o Senhor chamando a gente, chamando a mim e a você, que somos filhos, para olhar para essa nuvem. E eu digo mais,
não só olhar para a Escritura. Claro, a Escritura é a nossa fonte de mensagem, mas quantos homens e mulheres o Senhor tem levantado nos nossos dias e estão no nosso meio e que são exemplos de fé para nós. E eu quero chamar cada um de vocês, e eu também, para que nos levantemos para aumentar essa nuvem de testemunhas. Alguém aqui conhece os irmãos mais antigos aqui da igreja? Olhando daqui a gente tem uma visão ampla, não é? Eu olho aqui e vejo muitos rostos. Vocês conhecem, não é? Eu não combinei com ele antes e depois puxar minha orelha por causa disso. É justo. Mas eu estou olhando aqui o Marcel. Marcel pode engrossar essa nuvem? Quem conhece? Sabe o testemunho do Marcel? Pode seguir o exemplo dele? Pode. Estou olhando aqui o seu Iraci. Pode engrossar essa nuvem, seu Iraci? Pode. Pode. Estou vendo aqui Kleber, Hilda. Estou vendo aqui Francisco, Cirlei. Estou vendo aqui, e posso citar muitos aqui que eu conheço um pouquinho melhor, para poder dizer, pode engrossar essa nuvem? Pode. Aí vocês estão olhando para o pastor. E que responsabilidade. O pastor pode também fazer parte dessa nuvem de testemunhos. Você pode fazer parte dessa nuvem de testemunhos. Não vou citar o nome de todos aqui não, é bastante gente. Vai longe esse culto. Mas a questão é, aqueles que lutam contra o pecado se espelham na gente. Resistir até o sangue. E às vezes eu fico pensando, se eu for citado como exemplo, que tipo de exemplo eu sou? Eu sou um exemplo daquele que luta, resiste até o sangue? Ou eu estou sendo um exemplo daquele que solta as rédeas do pecado, fácil, e desiste, fácil de lutar contra o pecado? Louvo a Deus, porque Ele pôde citar aqui uma grande nuvem de pessoas fiéis à palavra de Deus. Uma vez, tinham 2 professores do seminário, e eles discordaram. Um dizia que no velório você pode dizer, esse irmão foi para os braços do Pai. E o outro dizia, você não pode dizer, porque se você disser que ele foi para o braço do Pai, você está falando de uma coisa que você não sabe. Então meu outro professor, professor Silas, ele disse assim, quando a gente recebe na igreja um irmão pelo batismo, por que a gente recebe pelo batismo? Por que a gente recebe um irmão adulto para ser batizado? Por que a gente recebe um irmão que foi batizado na infância, para a pública, profissão de fé, para ser membro da igreja? A gente recebe porque a gente não sabe da sua fé? Pelo contrário, a gente recebe esse irmão como membro da igreja porque a gente sabe da sua fé. A gente sabe que ele está dando testemunho, a gente sabe que ele crê no Senhor Jesus. A gente crê nisso, a gente confia nisso, e por isso recebe como membro da igreja. Quando a gente escolhe um pastor, elege um pastor, a gente não está confiando na sua integridade, na sua conversão, na sua vida com Cristo? Quando elege um presbítero, um diácono, a gente não considera isso também? Para poder eleger, para poder escolher? É claro que sim. Então por que se um irmão assim morre, eu vou dizer, é possível que vá para o inferno? Eu não confio na sua conversão? E eu, irmãos, daquele dia em diante, eu realmente concordo com o professor Silas. Nós estamos aqui a rodear-nos, irmãos, de bons testemunhos, de pessoas que dão testemunhos de integridade. Só que nós somos reformados e constantemente nos reformando. É possível que falhemos? Sim, é possível que falhemos. Mas a questão é, quando a gente falha, a gente volta para a Escritura e se corrige? A gente volta para a Escritura e pede perdão? A gente volta para a Escritura e diz, Senhor, em Teu nome eu quero mudar a minha vida. É isso que o Senhor está dizendo para esses filhos amados. É isso que o autor e consumador da nossa fé, e ele está dizendo isso aqui, a respeito do Senhor Jesus. Versículo 3, vamos ler comigo? Versículo 3 de Hebreus 12. Considerai, pois, atentamente
aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Do que é que o Senhor está falando para a gente aqui? Seja forte, filho. Seja forte. É o Pai, o Deus Todo-Poderoso, falando para mim e falando para você. Seja forte, meu filho. Seja forte na luta contra o pecado. Engrosse essa nuvem de testemunhas, para que outros, ao verem você, também se fortaleçam e digam: eu quero ser forte, eu quero ser firme, andar a passos firmes no caminho do Senhor. Eu quero dizer não para o pecado, como o irmão ali diz. Eu quero ser fiel, como o irmão ali é fiel. Eu quero ser um homem de oração, como eu vejo na Escritura. Eu quero ser como Moisés, como Abraão, como Isaac, como Jacó. Eu quero ser como esses homens. Eu quero ser como Abel. Eu tenho testemunhas que podem me fortalecer a fé. Eu quero ser um exemplo. Eu quero ser mensagem aos filhos amados. Essa é a mensagem do autor e consumador da nossa fé. Aí quando a gente vê esse versículo e vê que o Senhor Jesus, lá na cruz, suportou tamanha dor, suportou aquelas chicotadas, suportou a coroa de espinhos, suportou o prego nas mãos, nos pés, e pior, suportou os nossos pecados, ao ponto de clamar: Deus meu, por que me desamparaste? Ele suportou tudo isso por mim e por você e por todos os pecadores. E aí, diante desse testemunho, eu vou viver uma vida relapsa, eu vou levar uma vida de qualquer jeito, eu não vou ser zeloso ao ponto de valorizar o sacrifício do meu Salvador por mim. É isso que o Senhor está dizendo para os filhos, e são filhos amados, são filhos amados. E no versículo 7 ele diz: é para a disciplina, ou seja, quando você não segura o pecado, você é disciplinado, e é para a disciplina que vocês perseveram. É para se manter no caminho que a gente tem que perseverar. Deus nos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? O Senhor nos chama para a gente corrigir e para a gente viver de acordo com a palavra do Senhor, porque a verdade é que às vezes a gente não consegue segurar o pecado. Esta é a verdade. Mas se Deus nos corrige, é porque Ele nos ama e tem salvação para os filhos. Tem salvação para os filhos, amém? Glória a Deus! Glória a Deus! É pai corrigindo, é pai corrigindo. Eu sei que na igreja tem policial. Eu sei. Eu tenho parentes que também já trabalharam já na segurança. E uma das coisas que a gente precisa saber é muito diferente. É muito diferente. Quando eu era criança, meu pai falava muito disso. Meu pai era militante da CUT. PT vermelho. Eu falava PT roxo, mas é vermelho. E ele falava que algumas vezes eles iam fazer manifestações e levavam, e os colegas, ele falou que nunca levou não, mas os colegas já levavam umas borrachadas. Não faço ideia de que seja isso, mas não é? Levavam umas borrachadas. Acho que é aquele cacetete, né, que a polícia vai para poder desfazer o movimento, não é, a bagunça. Aquilo ali não tem misericórdia não, gente. O policial tiver que usar um cacetete, né, depois pode perguntar para os irmãos são policiais. Tem gente que não tem misericórdia não. Está fazendo bagunça, precisou, né? Tá. Ser disciplinado por pai é diferente. Ser disciplinado por pai é diferente. Quando a gente se reúne em conselho e a gente vai corrigir alguns jovens, adolescentes, às vezes sai um pouco fora da linha, a gente olha para eles como quem olha para os filhos. A gente olha para eles como quem olha para os filhos. Sabe com quem que a gente aprendeu isso? Com Deus, com o autor e consumador da nossa fé. Porque Ele, quando nos corrige, Ele não olha para a gente como bandido.
Ele não olha para a gente como criminosos, embora algumas vezes até sejamos, cometendo pecados gravíssimos. Se é que há diferença entre pecados grandes e pequenos, mas pecados que trazem grandes consequências. Mas o Senhor nos trata como filhos. Como filhos. E a disciplina do Senhor não é para castigar. A disciplina do Senhor não é para destruir. A disciplina é para aproveitamento. A disciplina é para edificação. A disciplina é para fazer crescer. A disciplina é para trazer a vida, para trazer a razão. Não é disciplina como quem castiga para destruir, para fazer chorar, para fazer sangrar apenas, mas é para restaurar. É para restaurar. Eu sei que alguns irmãos ainda lembram das varadas que levou dos pais. Eu lembro. Alguns dos filhos lembram das correções dos pais. A gente precisa lembrar que o Senhor corrige a gente porque nos ama. Quando a gente peca, Ele nos coloca no nosso lugar e diz: eu te amo, filho, vamos consertar isso. E conserta, viu? O nosso Deus conserta, o nosso Senhor conserta. O segundo, liguei para mim que aqui está funcionando. Uma mensagem de vitória sobre o pecado. Veja, versículo 9 diz assim: além disso, tínhamos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e nos respeitávamos. Não havemos nós de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por algum tempo, por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina parece triste, dolorida, arde. Quando Deus diz não para a gente, é bom? A verdade, a gente fica meio bravo, né? A gente diz: ah, Senhor, o Senhor disse sim para tanta gente, agora vai dizer não para mim? Eu não sou seu filho? Aí o Senhor fala: é por isso mesmo, filho, é por isso mesmo. É por isso mesmo. Quantas vezes o Senhor tem que nos livrar de maldições que nós queremos para a nossa vida e não sabemos. E o Senhor diz não, e o Senhor nos corrige, e o Senhor vai nos tratando como filhos. E o Senhor é um Pai perfeito, não é igual como o seu Pedro e a Dona Marieta, meus pais, ou os seus pais, que corrigiam da maneira como achavam mais correta. Erravam algumas vezes, acertavam outras, e enfim, mas o Senhor nos corrige de maneira perfeita e santa, para nos conduzir à vitória, para nos conduzir à vitória. E vejam comigo, mas vamos ler juntos agora, tá bom? Os versículos 12 e 13, achou aí? Hebreus 12, versículos 12 e 13, vamos juntos. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Ou seja, essa mensagem do Senhor para nós é para fazer a gente andar certo, é para fazer a gente andar direito. Primeiro é uma mensagem de Deus para filhos, e é para andar direito. Vamos levantar. Quem tem filhos adolescentes aí, ou filhos pequenos, não vê a hora de ver os seus filhos aí completando 18 anos, e então tendo maior idade, já podendo assumir responsabilidades, não é? E alguns sonham em abrir a primeira conta, assinar a primeira folha de cheque, não é? E aí os pais ficam assim: Senhor, me ajude a preparar direitinho para isso. A gente, aqui nessa vida, a gente trabalha preparando os filhos, preparando aquele rapazinho para se tornar homem, preparando aquela moça para se tornar mulher, adultos de responsabilidade, adultos que sejam úteis para a sociedade, adultos honestos, esforçados, dedicados. E o Senhor, Ele nos prepara para quê? Ele nos prepara para que a gente reflita da maneira mais
clara possível a imagem dele em nós. Essa é a vitória das nossas vidas. Eu sei que muitos poderiam pensar, a mensagem de vitória, se parasse só na vitória, a mensagem de vitória poderia ser vitória financeira, vitória na saúde, vitória nos relacionamentos. Tem vitória para tudo, não é? Mas é vitória sobre o pecado. Vitória sobre o pecado. Que bênção e que tranquilidade é para nós, não é? Como pais, como cristãos aqui na igreja, temos aí os nossos jovens que lutam contra o pecado e que vencem, são vitoriosos. Casais de namorados que são vitoriosos, meninos e meninas que crescem vitoriosos sobre o pecado, vitoriosos sobre a preguiça, vitoriosos sobre o palavrão, vitoriosos sobre a maledicência, vitoriosos sobre a violência, vitoriosos sobre o vício do álcool. A gente não policia os nossos filhos o tempo todo, nem dá. Se os nossos filhos não ouvirem essa mensagem e não forem corrigidos por Deus ao ponto de serem vitoriosos pelo pecado, sobre o pecado, quando a gente vê os nossos filhos perderem para o pecado, irmãos, que triste. Quantos pais flagram os filhos fumando, flagram os filhos bebendo. Quantos pais descobrem que os filhos não são aqueles anjinhos que eles pensavam que fossem. Os filhos estão perdendo para o pecado. Tem muitos filhos perdendo para o pecado. Lá em São Paulo, ali na Consolação, em Higienópolis, onde fica o Mackenzie, ao arredor do Mackenzie ali tem muitos barzinhos. Uma sexta-feira à noite, a sexta-feira é mais cheio, mas nos outros dias aqueles barzinhos ficam cheios e muitos usam droga ali mesmo, aos arredores. E ali tem muitos filhos de crentes. Muitos filhos de crentes. Presbíteros, pastores, que estão ali nos barzinhos, embebedando, às vezes usando droga, outras vezes se prostituindo. Não estão vencendo, estão perdendo. E eu quero chamar a sua atenção, você que é adulto, seja pai, mãe ou não, nós somos vistos por aqueles que estão dando os primeiros passos na fé. Seja você também um exemplo de fé, para que esses meninos possam olhar, Deus possa usar você, a sua vida, como ferramenta, para que eles possam olhar e desenvolver uma vida imitando você, e possam ter vitória sobre o pecado, e não o contrário, porque exemplos de pecado nós temos aos montes, até na televisão, na nossa sala, nós temos. Irmãos, clamemos ao Senhor, para que essa mensagem do autor e consumador da fé, seja uma mensagem que mude as vidas daqueles que estão começando a caminhar na fé. Começando a caminhar. Alguns que vão se tornar adultos e vão talvez sair de casa daqui a alguns meses, daqui a poucos anos. Clamemos e trabalhemos para que eles tenham acesso a esses bons exemplos, a essa nuvem que o autor fala aqui de bons exemplos de fé, para que eles não tropecem, para que eles não caiam, para que eles sejam vitoriosos. Seja você um exemplo. E no mais, olhando também para o outro lado, vamos olhar para eles, para esses que são exemplos de fé para nós.